Hoje o nosso assunto é o conjunto de números racionais, certo? O que é o número racional? O número racional é todo aquele número que pode ser colocado em forma de fração, tá? E aí nós temos, né, alguns exemplos aqui, né, que deu pra gente. Por exemplo, aqui está falando, né, da população da Antártida, né, população de pinguins na Antártica, que são 440 mil, né, pinguins. Aqui ele já fala, né, de um cubo, certo? Com alguns peixes. E também no lado ele mostra pra gente a temperatura, que está congelado, 0 grau e menos 65 graus. Depois já fala pra gente da altura do pinguim. Olha, esse aqui é o pinguim, né? E tem 1,20 m, tá? A altura dele. E uma massa de 40 quilos, né? Então, tudo isso que está mostrando pra gente aí pode ser colocado em forma de fração. O planeta é a Antártida, certo? Então, bem aí, e já mostrou para nós um número racional, 1/10. É uma fração. Veja que nós temos aqui o numerador e o denominador, certo? Tá? Então, o que é o número racional? É todo aquele número que vai ser colocado em fração. Então, isso aqui é o número racional, certo? Depois ele falou para a gente que da temperatura, menos 65 graus. Menos 65 graus. Isso aqui também posso colocar em forma de fração, né? Aqui, já que eu não tenho denominador, o denominador é 1. Tá? Então, sempre que você tiver um número inteiro, um número natural, ele está na forma de fração. Tá? Então, todo número inteiro também é um número racional, tá certo? Depois ele colocou para a gente bem aqui, olha, a altura do pinguim, que é 1,20 m. Isso eu posso colocar como fração, lembra? É só repetir o número sem a vírgula, 120, e colocar embaixo. Quantas cartas depois do zero? 2. Eu coloco 100, lembra? Então isso aqui, eu peguei o número decimal e transformei em número fracionário. Então quer dizer que 1,20 também é um número racional e pode ser colocado em forma de fração, tá certo? E aí o conjunto de números racionais ele é identificado com o Q, com um traço, tá certo? E a gente chama para ele, né? A gente chama para esse Q aí, esse Q com traço. Por que um Q? Porque ele vem de quociente, né? Esse Q é o Q de quociente, tá certo? Então, o número racional é uma divisão do numerador pelo denominador, aonde o numerador é o número inteiro e o denominador é o número inteiro diferente de zero, tá certo? Eu não posso ter no denominador zero, ok? Então, bem que ele diz, olha, o que ele diz aqui? Número que pode ser escrito na forma fracionária, ou seja, na forma A sobre B, sendo A e B, os dois números aqui, ó, o numerador e o denominador, inteiros, os dois, e B, denominador, tem que ser diferente de zero. São chamados números racional. Então, eu não posso ter um número racional, né? Na verdade, eu não posso ter um divisor igual a zero. Então, o conjunto de números racionais, como eu falei para vocês, olha, e é identificado com o Q, com traço, né? O conjunto de números racionais, tá certo? Aí eu tenho aqui mais um exemplo. O que é o número racional? Né? O número natural, ele é um número racional. O número inteiro também é um número racional. E todo número que pode ser colocado em forma de fração também é um número racional. E deu alguns exemplos a gente aqui, ó. 1,25. Eu posso colocar em forma de fração.
11,32, também posso colocar em forma de fração. Menos 5,25, também. Isso aqui é uma dízima periódica. Toda dízima periódica ela pode ser colocada em forma de fração. O que é uma dízima periódica? É quando você tem depois da vírgula número e começa a repetir esse número, tá? É uma dízima porque ela nunca tem fim. Olha aqui os 3 pontinhos. E é periódica porque ela tem um período que repete. 3, 3, 3. Igual aqui, ó. Menos 0,3. Olha que repete. 5, 5, 5. Então isso aqui é uma dízima periódica. Também posso colocar com a fração. Outro, 2,3. Também posso colocar com a fração. Hein? Olha aqui. Menos 5,2356. Isso aqui é um número decimal exato. Olha, acabou bem aqui. Então eu posso colocar com a fração. Isso aqui é um número misto. Tem a parte inteira e a parte decimal. Também posso colocar em forma de fração. Tá certo? Olha o que eu falei para vocês aí. Ó. A palavra racional vem da razão, né? A razão no sentido de comparação com o meio da divisão. E o símbolo que vem da palavra quociente. Tá certo? Olha a outra coisa aqui. Representamos por que com asterístico. Se eu colocar o conjunto de números racionais com esse asterístico aqui, esse conjunto, e não tem o zero. Lembra sempre que eu falei para vocês? Sempre que você tiver um conjunto do número e tiver um asterístico, esse conjunto e não tem o zero. Tá certo? Sem o zero. Agora temos aqui alguns números que não são racionais. Olha aqui. Raiz quadrada de 2, tá? Eu não tenho raiz quadrada, ele não é uma dízima periódica. Raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 8, né? Então, eles não são dízima periódica, não repete, tá certo? Então, eles não são números racionais, tá ok? Assim como esses outros que ele colocou aqui embaixo também. Olha, esse aqui, esses 3 números aqui não são números racionais, porque não repete. Ah, mas aqui, ó, não, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, não tá repetindo, tá certo? Tá dando uma diferença de um para o outro aí, tá ok? Entre números que serão estudados, em outro momento tem como infinitas casas decimais. E não apresenta o período que se repetem, como eu falei para vocês, né? Aqui não se repete, tá certo? Aqui a gente tem a reta, tá? A representação do número decimais na reta numérica, tá certo? Aí, quando você fala da reta numérica, é mais fácil você fazer o quê? Você transformar esse número decimal, essa fração em número decimal, para poder encontrar melhor onde fica ele situado. Por exemplo, ele colocou aqui, ó, por exemplo, e deu pra gente 1/5. Como é que eu vou saber onde está 1/5 no número decimal? Eu coloco aqui a minha reta, lembra? Coloco o 0 aqui. Para esse lado vai ficar os positivos, para esse lado os negativos. Como eu está aqui 1/5, eu tenho então, está para esse lado positivo. 1. Ele é 1/5, então vou dividir esse 1 em 5. Então 1/5 é bem aqui, ó. Positivo 1/5. Tá certo? Veja que eu dividi, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Em 5, porque é 1/5, certo? Aí depois ele me deu mais um exemplo, bem aqui, ó. Menos 2,3. Menos 2,3. Então já é negativo. Então vai ficar pro lado daqui, ó. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Mas é menos 2,3. Então está entre menos 2 e menos 3. Bem por aqui, mais ou menos. Menos 2. Isso, certo? E assim eu vou comparando eles e verificando qual o local dele na reta numérica.